Hélio, pelo fato aqui, vamos puxar, da transmissão da faixa, né? Dessa cerimônia tradicional em que um presidente é derrotado numa eleição, passa a faixa presidencial para o presidente vencedor. É claro que estar fora do país, obviamente, serve de pretexto para não participar disso. Mas viajar para fora do país também é uma forma de não participar disso. Como é que você vê o fato de Jair Bolsonaro, aparentemente, ao que tudo indica, claro que esses atos serão confirmados nos próximos dias, ele não passar a faixa para o Lula? O que isso representa? Boa noite, Felipe, Marcela, Eduardo, Boris e a todos. Felipe, eu acho que ele tem esse direito de não querer passar a faixa, porém, eu acho ruim. Eu acho que deveria respeitar, sim, a liturgia do cargo. Eu jogo tênis. Eu acho bacana do tênis o seguinte: você pode ficar chateado com o seu adversário, dizer que ele foi malandro, você está pau da vida com o juiz de cadeira, porque cantou a bola fora e não sei o quê, mas no final você tem que ir lá, apertar a mão e reconhecer a derrota e mostrar que você você é um player daquilo e que você vai voltar no próximo jogo. O tênis é um ótimo exemplo porque tem um ritual muito característico. Às vezes o sujeito cumprimenta e depois sai xingando, mas cumprimenta. Cumprimenta, geralmente olha no olho, muitas vezes um ou outro faz assim e causa um impacto negativo, né? Ou fala uma coisa ruim, também é muito ruim. O vôlei tem isso também no final, né? Você cumprimenta e tal. Eu acho que é análogo, eu acho que ele deveria engolir esse orgulho e passar a faixa e pensar já no próximo desafio. Maristela, continuo com você. Sua avaliação sobre todo esse posicionamento do Jair Bolsonaro ao longo dessas últimas semanas, desde a derrota dele para o Lula nas urnas, houve um período aí de silêncio. Ele chegou a vir a público no momento que foi pressionado pelos aliados, falou um pouquinho ali sobre as manifestações, mas depois já submergiu e agora tende a viajar para os Estados Unidos e assim fica ausente da cerimônia de posse. Sim, boa noite, Felipe, boa noite a todos. É interessante observar que foi muito difícil para o presidente Bolsonaro separar a pessoa Jair Bolsonaro, a pessoa física, né, o homem civil, do chefe de Estado. Foi muito difícil dele conseguir ser mais chefe de Estado do que Jair Bolsonaro, o homem simples, o homem da rua, o cidadão comum como nós. E isso, por um lado, pode ser bom, né, porque faz com que nós tenhamos um chefe de Estado, pessoa como nós, né, ordinary people, como diriam os americanos, mas, por outro lado, foi muito ruim, porque ele precisa ser um chefe de Estado. Então, nesse momento em que ele vai passar a faixa para outro, não é o Jair Bolsonaro, o homem comum, é o chefe de Estado. Então, ele tem que se despojar das suas ideologias, das suas crenças, das suas dores, das suas mágoas, das suas revoltas, até do fato de não gostar daquele que vai assumir a chefia do país, mas ele, como chefe de Estado, como representante de todos nós, ele tem que ir lá e passar a faixa. É um protocolo muito importante. É um protocolo não só interno para nós, porque caracteriza, então, o momento no qual um deixa o poder e o outro assume, né? E para o plano internacional, para o mundo das relações internacionais, é importante, porque vê que o país democrático consegue passar, né, de um poder para o outro sem truculências, sem caras feias, sem mal-estar. Então, isso é muito importante que aconteça. Apesar de ser um ato que nós, simbólico só, e que nós não vamos ver nesse momento, porque o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai para os Estados Unidos, então nós já sabemos que esse protocolo não acontecerá. Protocolo esse que só não aconteceu durante a passagem da ditadura para o Estado democrático, né? Se a gente voltar para trás, nós vamos ver que João Figueiredo, é que não passa a faixa para José Sarney, com a morte do Tancredo Neves. Então, isso só não aconteceu em 85. É uma pena. E é uma pena também que os conselheiros do presidente Jair Bolsonaro não tenham convencido da importância desse ato. Vá, fique 2 minutos, passe a faixa, cumprimente solenemente, representante do povo, e vá embora. Mas era muito importante que isso acontecesse. Obrigado, Maristela. E, Eduardo, tem um discurso frequente dentro do campo bolsonarista, que é o discurso de que o presidente foi injustiçado por um processo eleitoral, seja por causa do sistema eletrônico, seja por causa de decisões dos tribunais superiores. E o fato de Jair Bolsonaro não querer
ter essa imagem gravada, ele transmitindo a faixa para o presidente eleito Lula, também é uma forma de preservar esse discurso do injustiçado, uma narrativa que ele pode usar ao longo dos próximos 4 anos. Apesar, é sempre bom que se frise, porque há uma certa dicotomia aí, que o governo Bolsonaro participa do processo de transição, em termos burocráticos, tem as reuniões com os representantes do governo eleito, mas ele não vai fornecer essa imagem. Será que ele vai investir nessa narrativa ao longo dos próximos anos? Boa noite, Felipe, a todos que nos acompanham. Ele tem investido isso desde quando saiu derrotado no segundo turno. Essa questão de ir passar a faixa não seria estranho se ele fosse, porque ele não admitiu a derrota publicamente, apesar do governo estar fazendo essa transição. Não existe um trabalho do Bolsonaro nem de participar da transição, nem de falar diretamente com seus apoiadores sobre isso, sobre admitir a derrota, os problemas, enfim. Então, essa imagem do derrotado injustiçado, isso fica ainda na cabeça do bolsonarista, que vamos lembrar que é uma parcela grande da população. Mas o que chama mais atenção nessa viagem do presidente, ao não passar a faixa, primeiro é escapar de uma vaia que seria gigantesca em Brasília, né? Para alguém que não admitiu a derrota até agora e aparecesse lá, seria muito ruim para ele, pessoalmente. Acho que ele, como ele não aceitou a derrota ainda, parece que é uma questão mais pessoal dele do que outra coisa, e não aceitou a derrota. Então, essa viagem talvez seja uma fuga disso. Agora, a ver quando ele volta, pensando para 2026 é muito tempo, né? Mas quando que ele vai admitir a derrota e mergulhar como um líder da direita, que de fato ele é? Como vai ser o Bolsonaro pós essa viagem, se é que ele vai votar ativo politicamente? Isso são coisas para a gente acompanhar daqui para frente. Muito obrigado, Eduardo. E o comentarista da CNN, Boris Casoy, participa virtualmente. É sempre um prazer conversar com ele. Boris, como é que você avalia todo esse simbolismo de Jair Bolsonaro viajar e ficar ausente da cerimônia de posse e, portanto, não passar a faixa ao Lula? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu acho que o presidente Bolsonaro está cometendo um erro político grave. Ele, se é medo, se é temor de uma vaia, pior ainda. O presidente, que se diz um homem corajoso, um militar valoroso, teria que enfrentar esse tipo de problema em nome da democracia que ele invoca a todo momento. Ele teria, apesar de ter um problema com o resultado das urnas, etc., etc., eu vou mais longe, ele teria a obrigação cívica de participar desse ato. Eu acho que isso vai ser cobrado dele. Eu me lembro com muita nitidez da passagem da faixa de presidente da República de Fernando Henrique Cardoso para o futuro presidente Lula. Lula que derrotara o candidato José Serra e Fernando Henrique Cardoso, num ato cívico, um ato bonito. Fernando Henrique, aliás, teve, durante a campanha e durante a sua gestão, a vida infernizada pelo PT e por Lula. Ele chegou num momento em que falou mais alto a sua qualidade de chefe de Estado e de governo. Ele transmitiu a faixa, a cerimônia foi lindíssima, está na memória da população, na memória de quem acompanha os fatos, na memória do presidente, do que o Bolsonaro nos deixa. Realmente é uma memória amarga de uma transição que poderia pôr um ponto final em vários acontecimentos desagradáveis que nós temos vivido e, no frigir dos ovos, engrandecer a figura de Bolsonaro, que se apequena com esse tipo de gestos, embora por alguns instantes ele possa cativar, possa agradar a sua turba de pessoas que têm agitado o Brasil de maneira irresponsável e inconsequente.